Bom dia! Nessa videoaula a gente vai tratar da histologia do sistema reprodutor feminino. Bom, para a gente começar, vamos observar aqui essas fotografias, que mostram uma representação macroscópica de parte do sistema. Então aqui a gente vê no córtex sagital mediano alguns órgãos, ovário, tuba uterina, útero, vagina e clitóris, a genitália externa, então lábios menores, lábios maiores. E aqui a gente tem uma visão frontal, um desenho em visão frontal mostrando os dois ovários, tuba uterina, útero e vagina. A gente costuma também estudar nessa aula as glândulas mamárias, porque se relacionam com o sistema reprodutor. Mas elas também podem ser estudadas na aula de sistema tegumentar, já que são um anexo cutâneo. Nós optamos por estudá-las nessa videoaula. Então, a gente vai começar o nosso estudo abordando a histologia dos ovários. Nessa fotografia, a gente tem um corte mediano de um ovário que foi corado com a técnica do tricrômico de Mallory. Então, tudo que vocês estão vendo em azul são fibras colágenas do tecido conjuntivo. Essa primeira fotografia é para falar algumas generalidades, Então, o ovário ele se divide em duas regiões, córtex e medula. Na região cortical, a gente encontra os folículos ovarianos e na medula nós não encontramos folículos. Encontramos apenas vasos sanguíneos, então artérias que chegam através da medula, vão se ramificando até a superfície, até a periferia do órgão, capilarizam em torno dos folículos e retornam formando vênulas que vão confluindo e deixam o ovário através também da região medular. Na região medular também vamos encontrar os maiores feixes nervosos que igualmente se irradiam para a periferia. Esse ovário que nós estamos observando é um ovário de rata. Então a gente consegue perceber a presença de vários folículos ovarianos na fase madura. Vemos aqui também um grande corpo lúteo. Se esse ovário fosse um ovário humano, nós não perceberíamos essa situação. Outra informação básica que a gente tem que ter a respeito do ovário é que ele é um órgão revestido por um tecido epitelial cúbico simples, que vocês conseguem observar aqui onde eu estou passando o cursor, olha, como uma linha cor-de-rosa. O aumento é muito pequeno, então não dá para ver detalhes do epitélio. Esse epitélio ele é chamado epitélio germinativo e, em geral, ele apresenta células cúbicas. Como eu falei, é um epitélio simples que pode apresentar células cúbicas, ora mais alta, ora menos altas, Logo em seguida, apoiando o epitélio, nós vamos encontrar a albugínea do ovário, formada por tecido conjuntivo denso. Então, nessa fotografia a gente tem um detalhe, um maior aumento da periferia do ovário. Então, toda a fotografia percebe-se em toda a fotografia a região cortical do ovário, a superfície mostrando o epitélio germinativo. Aqui ele se apresenta simples colunar ou cúbico alto. Em seguida, encontramos a albugínea do ovário, formada por tecido conjuntivo denso, e logo em seguida vamos começar a encontrar os folículos ovarianos aqui em diferentes fases do desenvolvimento. Então, nós temos aqui folículos primordiais e folículos primários. Nós vamos aprender a reconhecer e caracterizar cada um desses folículos.
Então, esse é um desenho que ilustra o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Estima-se que quando as meninas nascem, elas apresentem em seus ovários, em média, 400 mil folículos ovarianos. E esses folículos, ao nascimento, estão no estágio ou na fase de folículos primordiais. Cada folículo primordial é formado por um ovócito que já iniciou o seu processo gametogênico, já iniciou sua primeira divisão meiótica, ainda na vida intrauterina, e que no momento do nascimento até, aí vai variar para cada ovócito, nós vamos comentar isso daqui a pouquinho, ele vai ficar parado na prófase da primeira divisão meiótica por anos, pelo menos até a primeira menstruação, até a menarca. Esse ovócito primário, parado em prófase da primeira divisão meiótica, estará revestido por uma camadinha de células epiteliais pavimentosas, que são as células foliculares. Essas células foliculares secretam uma lâmina basal que as fixam no tecido conjuntivo adjacente. Então, nascemos com a gametogênese em curso e com nossos ovócitos paralisados na prófase da primeira divisão meiótica. O período em que o ovócito fica paralisado nessa divisão, nessa etapa do ciclo, é chamado de período dictióteno. E como eu falei, para cada ovócito vai variar. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que uma menina tenha seu primeiro ciclo menstrual aos 13 anos exatos. Tá? Os ovócitos que naquele momento estarão sendo estimulados a se desenvolver terão permanecido no período dictióteno por 13 anos. À medida que a cada mês um novo ciclo reprodutor se inicia, os ovócitos que serão ativados nos meses seguintes terão ficado em período dictióteno 13 anos e 1 mês, 13 anos e 2 meses e assim por diante. Quando essa mulher fizer 30 anos, os folículos que estarão sendo ativados naquele ciclo, naquele mês, terão ficado em período dictióteno durante 30 anos. É isso que eu quis dizer anteriormente. Espero que eu tenha conseguido me explicar agora, Existe uma correlação entre o período dictióteno, uma correlação direta, entre o período dictióteno e o risco de o processo gametogênico levar à formação de um ovócito anormal, do ponto de vista cromossômico ou gênico, Então, podem acontecer, às vezes, deleções, às vezes, translocações, às vezes, não disjunção cromossômica ou alterações, na mutações gênicas, enfim. Essas deleções, translocações e não disjunções levam à formação de gametas cujo genoma fica comprometido e caso esse ovócito venha a ser fecundado, o embrião ele vai apresentar uma alteração cromossômica que vai gerar um processo sindrômico, vai ser responsável pela instalação de uma síndrome, que é a alteração em várias características simultaneamente. Bom, então, primeiro, o folículo mais imaturo que nós temos, com os quais a gente nasce, são os folículos primordiais. Quando esses folículos primordiais recebem o estímulo do FSH, hormônio folículo estimulante, produzido pela hipófise, ele continua então a sua transformação, a sua progressão. O que vai acontecer? O primeiro sinal que nós vamos ver na histologia
é que as células foliculares, que eram pavimentosas, vão se tornar cúbicas. E em seguida, essas células vão fazer duas coisas. Primeiro, vão secretar uma camadinha de glicoproteínas entre elas e o ovócito, está representada aqui como essa linha pretinha. Essa camada de glicoproteínas é chamada zona pelúcida e é extremamente importante tanto na fecundação quanto durante a primeira semana do desenvolvimento embrionário, que acontece ainda dentro da tuba uterina. Bom, então secreta a zona pelúcida e em seguida inicia vários ciclos mitóticos, fazendo com que esse epitélio, que era simples, passe a ficar estratificado. Então, a partir do momento que essas células que eram pavimentosas se tornam cúbicas, nós já chamamos o folículo de folículo primário. E, à medida que o tempo vai passando e que esse folículo, então, vai ganhando a zona pelúcida e ganhando mais camadas epiteliais, ele ainda assim é chamado folículo primário e ele vai crescendo e se desenvolvendo até esse estágio aqui, ó, que a gente pode chamar de folículo primário em estágio final ou tardio, enquanto que esse aqui a gente pode chamar de folículo primário em estágio inicial. No folículo primário em estágio tardio ou final, o que nós vamos encontrar? O ovócito, né? Já finalizando a sua primeira divisão meiótica e dando origem à citocinese, que vai gerar o primeiro corpúsculo polar. Vamos encontrar a zona pelúcida envolvendo esse conjunto de células. Há uma camada de epitélio estratificado, essas células são chamadas de células foliculares, e em seguida nós vamos encontrar, que não está dando para representar aqui, essa linha cinza, ela representa a lâmina basal, e o tecido conjuntivo no entorno do folículo, vocês percebam que ele se organizou concentricamente ao folículo. Anteriormente, os fibrócitos e fibroblastos se organizavam ao acaso no entorno do folículo e agora todos eles se organizam concentricamente, né, ao ovócito, ao folículo, formando uma espécie de cápsula chamada teca folicular. Bom, o que vai acontecer nesse meio tempo aqui, né, nessa passagem de folículo primário tardio para folículo secundário na sua fase inicial? As células foliculares, depois de proliferar bastante, elas vão parar de se dividir e vão iniciar a produção de hormônios, né, de estrógenos. Para produzir esses estrógenos, então elas precisam expressar genes que codificam as enzimas produtoras do hormônio. Esses estrógenos, né, e os demais hormônios, eles são produzidos a partir do colesterol, são hormônios esteroides. Então, o que a célula vai precisar é produzir enzimas para converter o colesterol em estrógeno, progesterona e outros derivados. A partir do momento que ela começa a fazer essa transformação, as células secretam esse produto no espaço intercelular. Como esse é um tecido epitelial, esse espaço intercelular ele é pequenininho, mas à medida que o tempo vai passando, ele começa a se encher de líquido e começam a forçar as células a desfazer seus desmossomas. Resultado: começam a surgir em meio ao epitélio pequenas cavidades cheias de líquido. E esse líquido, chamado líquido folicular ou líquido antral, rico em hormônios. Esses hormônios, que ficam parcialmente armazenados aqui dentro dessas cavidades, eles acabam escapulindo em direção à teca. Lembra, teca, tecido conjuntivo comum é vascularizado. E na medida que esses hormônios, então, passam pelos espaços intercelulares, atravessam os espaços entre as glicoproteínas da lâmina basal e atingem a rede capilar no entorno do folículo, eles ganham a circulação sistêmica e vão atuar à distância em vários lugares do corpo. Bom,
Em relação aqui a essa fase, é importante a gente ressaltar que, dentre outras coisas, os estrógenos que estarão sendo secretados, eles, ao entrar na corrente sanguínea e passar pelo endométrio, vão estimular a recuperação do endométrio, ou seja, vão estimular proliferações celulares que vão recompor a parte funcional do endométrio, que foi o que acabou de ser perdida durante a menstruação. Bom, o tempo vai passando, né, e modificações vão acontecendo. Então, quanto mais o tempo passar, mais hormônios serão secretados entre as células, que agora são chamadas granulosas. Antigamente elas eram chamadas foliculares, mas a partir do momento que elas começam a produzir seus hormônios, surgem no citoplasma delas várias gotículas de hormônio de natureza lipídica, que vocês já sabem, na histologia, nas lâminas, aparece em imagem negativa. Então surgem várias gotículas de gordura em imagem negativa no citoplasma das células até então chamadas foliculares, e elas mudam de nome, passam a ser chamadas de células granulosas. Então, a partir do momento que começa a ter secreção de hormônio, as células foliculares passam a ser chamadas granulosas. Então, essas aqui, ó, nós vamos chamar todas elas de granulosas. Outra modificação importante que acontece é que as células da teca, né, na sua parte mais profunda, ou seja, próximo à lâmina basal, elas se diferenciam. Então, elas param de secretar as proteínas de matriz de tecido conjuntivo, colágeno e as proteínas da substância fundamental amorfa, mudam de forma. Reparem, elas são células achatadas, né? Fibroblastos são células fusiformes, alongadas. Elas passam a ser células mais ou menos cúbicas, secretoras também de hormônio. Então, as células da teca interna colaboram com as células granulosas na produção hormonal. E então, a gente, a partir desse estágio de folículo secundário, a gente classifica a teca em duas regiões distintas. A teca interna, que tem as células secretoras de hormônio, juntamente com as células granulosas, e a teca externa, que mantém sua natureza conjuntiva, de secreção de matriz e tudo mais. Bom, à medida que o tempo vai passando, mais e mais hormônios vão sendo secretados, os espaços entre as células granulosas vão aumentando, a pressão para que as células desfaçam seus desmossomas também aumenta, e acaba que o folículo, as várias pequenas cavidades confluem e o folículo fica com uma grande e única cavidade chamada antro. Nesse momento em que uma única e grande cavidade é encontrada dentro do folículo, reparem que as células granulosas ficam divididas em dois grupos. Um grupo interno ao antro, que permanece relacionado com a zona pelúcida, com o ovócito, indicado aqui pelo número 11, esse grupinho é chamado de coroa radiada ou corona radiata. E um grupo de células granulosas que fica localizada externamente ao antro, mantendo contato com a lâmina basal e com a teca interna, que permanecem sendo chamadas de células granulosas. A princípio, as células da coroa radiata, elas se mantêm presas à parede do folículo ovariano por um grupinho de células, representado aqui pelo segundo número 11, olha. Esse grupinho de células é chamado de acúmulo oóforo, ou cúmulos oóforos, né? E essas células, com o tempo, também vão desfazer seus desmossomas, de modo que, quando o folículo estiver prestes a ser ovulado, todo esse conjunto vai ser encontrado livre dentro da cavidade antral. Qual conjunto?
o ovócito, a zona pelúcida e as células da coroa radiada. Vão ficar livres aqui dentro da cavidade do antro, em meio ao líquido antral ou líquido folicular. Bom, enquanto todas essas modificações aconteceram com os componentes do folículo ovariano, o que aconteceu com o ovócito, né? Que também é um componente do folículo ovariano? Esse ovócito, então, nesse intervalo de tempo entre folículo secundário, na fase inicial, e esse folículo maduro, ele terá dado início à segunda divisão meiótica. Mas quando ele chegar na fase de metáfase, ele para a divisão e só vai terminar essa segunda divisão meiótica caso ele seja fecundado. Então, quando ovulado, ele é ovulado na metáfase da segunda divisão meiótica. Esse último folículo que vocês estão vendo, a gente pode chamá-lo, né, denominá-lo de várias maneiras. Aqui no slide vocês estão vendo que eu estou chamando de folículo secundário. Então esse seria o folículo secundário na fase inicial e esse seria o folículo secundário maduro na sua fase final. Mas existem autores que chamam esse folículo já bem diferenciado de folículo terciário. E ainda tem outros que chamam de folículo antral. E outros ainda que chamam de folículo de Graft. Então, esse folículo aqui ele pode ser chamado de várias maneiras. Folículo antral, folículo de Graft, folículo terciário ou folículo secundário maduro, certo? Vocês podem escolher, não importa. O importa é vocês saberem como acontece a progressão e o desenvolvimento dos folículos. Então, nessa fotografia a gente tem um corte, né, de ovário que foi fotografado no momento maior. A gente está percebendo aqui a periferia do córtex ovariano. Então, o epitélio germinativo, a túnica albugínea e, em seguida, os folículos primordiais. Então, lembrem-se, cada folículo primordial é formado por um ovócito, que é essa célula grandona cor-de-rosa que vocês estão vendo aqui. Reparem o núcleo do ovócito, também grande, né? Aqui a gente ainda consegue observar um nucleolo, porque ele está na fase inicial de prófase ainda, né? Ele fica no período dictióteno parado no início da prófase da primeira divisão meiótica. Então, citoplasma, núcleo e nucleolo. Aqui é a mesma coisa, ó, citoplasma, núcleo, nucleolo e aqui cromatina. E revestindo esse ovócito, a gente percebe aqui a presença de uma camadinha de células epiteliais pavimentosas, que são as células foliculares. Então, todos esses folículos ovarianos que vocês estão vendo na figura, aqui tem um pedacinho de um pedacinho de outro, todos esses aqui são folículos primordiais. Ok. Reparem os vasos sanguíneos aí no tecido conjuntivo, né? Todo tecido conjuntivo comum é vascularizado. Então, vamos ver a próxima figura. Bom, aqui tá um pouco fora de foco, né, pessoal? Mas vai dar para a gente perceber o que a gente precisa. Então, é uma outra fotografia mostrando aí a parte cortical do ovário. Aqui a gente vê vários folículos primordiais. Então, ovócito e uma camadinha de células foliculares pavimentosas, ok? E aqui a gente começa a perceber, olha, folículos primários. Aqui também um outro folículo primário. O que a gente observa aqui, ó? O ovócito. Vê se vocês conseguem ver uma linha rosa um pouquinho mais escura, começando a se formar aqui, ó. É a zona pelúcida, que está começando a ser secretada. Aqui a gente observa ela um pouco melhor, olha. Essa linha rosa escura, zona pelúcida.
as células foliculares já se tornaram altas, né, cúbicas, e elas vão começar a se dividir logo em seguida, estratificando esse epitélio. Olha, então esse é um folículo primário também, mas num estágio mais avançado do que aqueles que a gente viu na fotografia anterior. O que a gente consegue observar aqui? Ó? O ovócito. A zona pelúcida dela não está muito nítida aqui. O bom, quando a gente vai observar, é fazer uma reação de PAS, porque aí a zona pelúcida fica bem rosa-choque, bem nítida, né? Então, o ovócito, citoplasma, núcleo, e a zona pelúcida aqui, mal vista, um pouquinho de retração, e o epitélio formado pelas células foliculares, já estratificado. Reparem que o tecido conjuntivo está se organizando em torno do folículo para formar a teca folicular. Já nesse folículo, né, a gente já está numa fase de folículo secundário. Então, toda vez que se formam cavidades, mesmo que pequenininhas, ó, aqui já tem umas grandes cavidades, mas mesmo se a gente tivesse só essas cavidades pequenininhas, ó, tipo essa outra aqui, essa daqui, né? Quando começam a surgir essas cavidades, a gente já chama o folículo de folículo secundário. Então, o que a gente está vendo nesse folículo secundário? O ovócito, a zona pelúcida aqui corada em azul, né? Então, nessa técnica do tricrômico, a zona pelúcida fica corada em azul, o líquido folicular dentro das cavidades que se formam no epitélio. Se esse epitélio já é um epitélio secretor, nós vamos chamar essas células de células granulosas. No entorno do folículo, então, a gente vai observar a teca, né, formada por tecido conjuntivo, só que essa teca ela vai ter duas regiões distintas. A teca interna, onde a gente encontra células mais ou menos cúbicas secretoras de hormônio. Essa fotografia não está lá grande coisa, mas vê se dá para perceber aqui, ó, um núcleo redondinho, aqui também, tá? Tem outras fotografias melhores. Então, teca interna e a teca externa, formada pelo tecido conjuntivo comum, sem nenhuma transformação, sem nenhuma alteração. Na vizinhança desse folículo, a gente está observando aqui, ó, um folículo primário, outro folículo primário um pouquinho mais avançado do que esse, um outro folículo primário um pouquinho mais avançado do que esse aqui. Então, a cada ciclo, um grupo de folículos começa a se desenvolver e, na medida em que eles vão se desenvolvendo, eles secretam substâncias no tecido conjuntivo, substâncias inibidoras do crescimento dos folículos vizinhos. Então, a gente acaba tendo sempre um folículo dominante em relação aos vizinhos. Presume-se que a dominância seja em função do grau de vascularização, então aquele que for melhor vascularizado vai receber maior quantidade de hormônio, de estímulo hormonal e vai se desenvolver mais rápido, essa é a crença. E na medida em que eles se desenvolvem mais rápido, eles acabam secretando mais substâncias inibidoras que vão retardando o desenvolvimento dos folículos vizinhos. Na nossa espécie, normalmente, a gente vai ter um único folículo dominante e esse folículo dominante é o folículo que vai ser ovulado. Os demais vão acabar entrando num processo de degeneração chamado de atresia folicular. Então, nessa fotografia, a gente vê um folículo ovariano num estágio semelhante ao que a gente estava vendo no slide anterior, mas aqui vocês conseguem ver a teca interna bem melhor do que na fotografia anterior. Olha, vamos reconhecer então os componentes possíveis, né, de serem vistos nesse corte. Olha,
Aqui, não sei se vai dar para perceber, mas tem uma certa divisória onde fica a lâmina basal, onde eu estou passando o cursor, olha, espécie de uma linha fininha. Então, do cursor para fora até aqui, então esse espaço aqui, ó, é a teca. Subdividida em interna, reparem como as células são mais ou menos cúbicas, o núcleo é esférico, o citoplasma é fracamente eosinofílico. Então, essas são as células da teca que contribuem com as células granulosas na produção dos hormônios foliculares, né? E aqui, ó, onde a gente vê os núcleos dos fibrócitos achatadinhos, né, ou ovalados, seguindo aí o formato da célula, a gente tem a teca externa, que continua vascularizando e formando uma espécie de cápsula no entorno do folículo. Bom, internamente, a teca interna, a gente tem as células granulosas, que já estão sendo separadas pelo antro em dois grupos. As que vão permanecer sendo chamadas de granulosas e aquelas que vão ficar envolvendo a zona pelúcida e o ovócito, formando a coroa radiada, né? Essa coroa radiada em formação, ó, ainda está bem presinha na superfície do folículo pelas células do acúmulo óforo. E na vizinhança, o que vocês estão vendo? Ó, essa massa que vocês estão vendo aqui também, são folículos vizinhos. Vamos lembrar que esse material é material de animal de laboratório, camundongo, rato, né? Provavelmente rato. E esses animais, eles têm ovulação múltipla. Então, eles vão apresentar vários folículos dominantes. Como isso é um corte, esse folículo foi razoavelmente bem cortado para a gente conseguir ver todas as estruturas, mas esses vizinhos aqui, ó, o corte passou por eles de raspão, no nível da teca interna. Então, a gente está vendo um pouquinho de teca externa aqui desse folículo e a teca interna. Se o corte tivesse aprofundado um pouquinho mais ou sido um pouco mais raso, nós teríamos pego a granulose desses folículos vizinhos. Aqui tem um pedacinho de um folículo que o corte conseguiu passar pelo antro, olha, e a gente consegue ver aqui as células granulosas e um pedacinho da teca folicular. Já nessa imagem, né, a pessoa privilegiou fotografar os folículos em degeneração, ou seja, os folículos atrésicos, que são esses folículos que vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui e esses outros menorzinhos. Então, o folículo ele vai degenerando, as células vão sofrendo apoptose, elas vão morrendo, o ovócito também. E vocês percebam que o citoplasma do ovócito, olha, ele já está bastante vacuolizado. Estão percebendo aqui, ó, né? No final, quando o processo degenerativo finaliza, todo o espaço que era ocupado pelos componentes do folículo, ovócito, zona pelúcida, células foliculares, tudo isso, todo esse espaço vai ser tomado pelo tecido conjuntivo vizinho e vai se formar no local um tecido conjuntivo fibroso, uma espécie de tecido conjuntivo cicatricial, de modo que a partir da puberdade, a partir da menarca, quando a menina vai então a cada mês desenvolvendo um grupo de folículos, muitos dos quais entram em atresia, a superfície do ovário vai se mostrando ou vai ficando com várias pequenas cicatrizes. Então, ele vai ficando com várias rugosidades vistas à macroscopia, não precisa nem de microscópio para ver isso, né? A observação macroscópica da superfície do ovário de uma pessoa, né, que já está na idade reprodutiva ou já passou por ela, é toda cheia de cicatrizes resultantes da atresia folicular e também da formação do corpo albicans. Nós vamos falar disso posteriormente.
Então, a gente tem aqui um gráfico, né, que estima essa produtividade ovariana. Como eu falei para vocês, estima-se que ao nascimento, nos ovários sejam encontrados 400 mil folículos primordiais. Esse autor está dando como um número de partida aqui, ó, aproximadamente 300 mil folículos primordiais, certo? O que vai acontecer com esses 300 mil folículos primordiais? 270 vão entrar em atresia ainda na fase de folículos primordiais. Cerca de 30 mil desses folículos primordiais vão entrar em desenvolvimento, vão crescer, porém, como a cada ciclo um folículo se torna dominante e os demais entram em atresia, desses 30 mil que vão se desenvolver durante os anos de atividade reprodutiva dessa pessoa, né, dessa mulher, dessa menina que se tornou mulher, apenas 450 folículos serão ovulados, ou seja, uma produtividade muito baixa, de 400 mil folículos, né, cerca de 400 mil folículos ao nascimento, apenas 450 terão seus ovócitos possivelmente aproveitados. Então, durante os vários anos, né, de idade reprodutiva, a cada mês um grupinho se desenvolve. Somando todos esses que vão se desenvolver, são 30 mil. Os que vão entrar em atresia são 32.550 aproximadamente, né? E só 450 é que vão chegar ao fim do processo de desenvolvimento e terão a chance de ser ou não fecundado. Então, é uma produtividade muito baixa, totalmente antagônica com a produtividade da gametogênese masculina, né? Nesse slide, então, a gente tem a fotografia de um folículo que já está próximo da ovulação. Então, a gente pode chamar esse folículo de várias maneiras, como eu já mencionei. Ele pode ser chamado de folículo antral. Veja que ele já tem um antro único, grande, né, predominando aí no seu interior. Ele pode ser chamado de folículo terciário. Ele pode ser chamado de folículo de Graft. E ele pode ser chamado de folículo secundário maduro ou simplesmente folículo maduro. O que dos folículos nós estamos observando aqui, né? Quais componentes a gente observa? Então, a gente está vendo aqui um ovócito. Esse ovócito já é um ovócito secundário, mas que vai finalizar ou vai paralisar a sua segunda divisão meiótica na fase de metáfase. Em azul, revestindo o ovócito, a gente vê a zona pelúcida. Em seguida, as células da coroa radiada, que permanecem presas ainda à superfície, né, ou à parede do folículo, através do acúmulo oóforo, que são essas células intermediárias aqui, esse grupinho. À medida que o tempo vai passando, esses desmossomos vão se desfazer, aqui também, e o grupo formado pela coroa radiada, zona pelúcida e ovócito. Vamos lembrar que tem aqui também um corpúsculo polar que o corte não pegou. Esse grupinho vai ficar solto dentro do antro, né? Livre, sem ficar preso à parede. Em seguida, a gente vê as células granulosas, aqui, revestidos pela teca. Perceba que a teca está bastante capilarizada, né? E aqui não tá grande coisa para a gente ver teca interna e teca externa, não. Talvez aqui nesse cantinho seja o lugar onde está melhor para ter essa percepção. Aqui a gente tem um aumento maior, né? E aqui deu sorte do corte passar pelo corpúsculo polar. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? O interior de um folículo maduro
Então, a gente está vendo aqui a teca, aqui as células da teca interna, olha, e as células granulosas, um pouquinho da coroa radiada, do acúmulo óforo. A gente consegue ver que aqui o ovócito já está em metáfase, a gente está vendo a placa metafásica aqui, e o corpúsculo polar. Então, deu sorte do corte passar pelo corpúsculo. Como ele é muito pequenininho, normalmente os cortes não mostram o corpúsculo polar, porque a possibilidade, né, a probabilidade do corte passar por ele é pequena. Nessa fotografia a gente vê também bem nítida a zona pelúcida, que aqui está evidenciada pela técnica do PAS. Então, quando a gente faz o PAS, ela fica assim, esse rosa forte, né? A lâmina como um todo foi contracorado com HE, e aí a gente consegue observar facilmente a zona pelúcida. Bom, como a gente comentou antes, né, no comecinho da nossa apresentação, os hormônios produzidos pelo folículo ovariano vão ser produzidos em conjunto pelas células da teca interna e pelas células granulosas. Então, esse slide mostra para a gente um diagrama que representa isso. Olha, em azul aqui a gente tem a representação da lâmina basal. Lembra que a célula granulosa, que está representada por esse quadradinho aqui, é uma célula epitelial. Então, ela secreta a lâmina basal para se fixar ao tecido conjuntivo adjacente. A célula da teca interna, ela é uma célula conjuntiva, ela faz parte do tecido conjuntivo, que é vascularizado. Então, o que vai acontecer? Os capilares sanguíneos da teca vão trazer para o folículo ovariano os hormônios hipofisários LH e FSH. As células da teca interna têm receptor para o LH e, na presença do LH, elas secretam enzimas que convertem o colesterol em androstenediona. Essa androstenediona ela vai se difundir até as células da granulosa. E as células granulosas, por estímulo do FSH, produzem enzimas que convertem a androstenediona vinda da célula da teca interna em derivados estrogênicos. Ainda, essa androstenediona ela pode ser convertida e produzir um pouquinho de testosterona que acaba entrando na corrente sanguínea também. Da mesma forma que o estradiol também vai ser secretado naqueles espaços intercelulares, lembra que começam pequenininho, depois vão crescendo formando o antro e se difundem então pelos espaços intercelulares, pela lâmina basal, até os capilares entrando na circulação sanguínea. Esse estradiol ele vai ser muito importante para regular a produção de FSH negativamente e de LH positivamente através do processo de feedback negativo para o FSH, positivo para o LH. Bom, então a gente tem aqui um desenho que representa o desenvolvimento dos folículos ovarianos que nós já estudamos e que coloca esses folículos em desenvolvimento na sua posição na região cortical do ovário. O que eu quero que vocês percebam? Que como os folículos estão localizados na região cortical, como eles aumentam bastante de volume à medida em que eles vão se diferenciando, né, à medida que eles vão se desenvolvendo, olha, um folículo primordial que inicia relativamente distante da superfície do ovário, né, o seu desenvolvimento, na medida em que ele se torna um folículo dominante, um folículo maduro, como ele aumenta muito de volume, ele acaba invadindo aquela região da albugínea do ovário, né, para poder se desenvolver, para poder crescer. E se a albugínea do ovário é tecido conjuntivo, é formada por tecido conjuntivo, a gente tem que lembrar que aqui existem capilares sanguíneos, aqueles que se irradiam a partir da medula do ovário. Logo, se uma estrutura começa a crescer em volume
e cresce em direção à superfície do ovário, que é onde tem menor resistência ao seu crescimento, ela vai acabar comprimindo os vasos sanguíneos que estão passando na albuginha adjacente ao folículo que está crescendo. Essa compressão dos vasos sanguíneos gera uma isquemia, ou seja, essa região que está sofrendo compressão, ela começa a ficar isquêmica. E vocês sabem que isquemia prolongada leva à degeneração tissular, leva à necrose. E essa isquemia ela vai ser prolongada na medida em que o folículo vai continuar seu desenvolvimento, vai continuar crescendo, vai continuar comprimindo, né? Essa degeneração tissular, essa necrose que acontece aqui, ela é importante porque ela fragiliza a superfície do ovário, permitindo então a ruptura da superfície e liberação daquele conjuntinho que a gente viu que ficaria livre no antro, ovócito, zona pelúcida, coroa radiada, né? Então esse processo de ovulação, ele é resultado tanto do crescimento do folículo, compressão da superfície, isquemia superficial. Essa isquemia ela pode ser inclusive percebida em exames endoscópicos, como um pontinho branco na superfície do ovário, né? Esse estigmazinho que se forma significa ou marca o local onde a ovulação vai acontecer. E também já foi percebido que no momento pré-ovulatório, as células da teca secretam enzimas que degradam ou que contribuem para degradar as fibras colágenas adjacentes, né? E a precipitar, ou seja, elas contribuem para essa ruptura do folículo, né? Tanto das células granulosas, quanto daquele tecido que já está meio degenerado em função da isquemia prolongada. E o que vai acontecer então logo após a ovulação? Nós vamos ficar, né, o folículo vai liberar o líquido antral e junto com esse líquido a coroa radiada, a zona pelúcida e o ovócito, e ele vai ficar então, a princípio, apenas com a sua granulose, a sua teca interna e externa e uma grande cavidade oriunda, né, ou a cavidade que abrigava aí o líquido antral e esses componentes que foram ovulados. Por estímulo do LH, tanto as células granulosas quanto as células da teca interna vão proliferar e vão invadir esse espaço deixado pelo líquido antral e pelos componentes que foram ovulados. Então, vai se formar no local do antigo folículo uma massa celular secretora de hormônios chamada corpo lúteo. Então, na formação do corpo lúteo, as células, como eu falei, elas já estavam secretando enzimas, né? Essas enzimas elas vão não só contribuir para a ruptura da superfície do ovário e promover a ovulação, mas elas também vão permitir que as células da teca e os vasos sanguíneos da teca cresçam para o interior do antigo folículo ovariano, que agora vai se tornar então corpo lúteo. Então nós vamos ficar com uma massa celular secretora de hormônios, estimulada, ativada, mantida a princípio pelo LH, pelo hormônio luteinizante. Bom, se esse ovócito, se ele for fecundado, né, ele vai ser liberado no interior da tuba uterina, vai começar a ser transportado em direção ao útero pelos cílios da tuba, que vão deslocando o muco da sua superfície em direção ao útero. Então ele gruda no muco e vai sendo deslocado junto. As células da coroa radiada elas vão se desprendendo e o ovócito então permanece revestido pela zona pelúcida. Se houver fecundação,
E aí vamos fazer um parêntese, né? O período de viabilidade desse ovócito para ser fecundado é de cerca de 48 horas. Após isso, a zona pelúcida não permite mais interação com o espermatozoide. Então, se nessas primeiras 48 horas acontecer fecundação, o concepto vai ser levado ao útero, vai implantar dali na próxima semana e, na medida em que for implantando, vai começar a produzir um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, que encontra receptor nas células do corpo lúteo. Então, o corpo lúteo ele é mantido e estimulado, a princípio pelo LH, hormônio luteinizante produzido pela hipófise, mas se houver fecundação, ele vai continuar sendo mantido e estimulado não pelo hormônio materno, e sim pelo hormônio do embrião, a gonadotrofina coriônica. Se não acontecer fecundação, no final do ciclo, como o LH vai, né, sua concentração plasmática vai cair, o corpo lúteo entra num processo de degeneração e no lugar dele forma-se uma cicatriz, uma grande cicatriz, fibrosa como toda cicatriz, chamada de corpo albicans. Então é mais uma cicatriz para contribuir para que, à medida que o tempo vá passando, a superfície do ovário da mulher vá ficando toda enrugadinha, né? Cheia de pequenas e grandes cicatrizes. Então, a gente tem aqui uma figura, né, mostrando a superfície do ovário, a ruptura dessa superfície com a liberação do ovócito e seus envoltórios, e o que ficou do folículo ovariano no ovário, que foi a teca, as células granulosas e a cavidade antral, vai ser invadida por tecido conjuntivo, que vai levar vasos aqui para o interior, e vai ser invadido também pelas células filhas das proliferações que vão acontecer nas células da granulosa e nas células da teca interna, para que seja formado então o corpo lúteo. Então aqui a gente tem um conjunto de fotografias, né, mostrando a visão panorâmica do corpo lúteo. Olha como ele é grande, né? Ele pode chegar a ficar grande dessa maneira. Um corpo lúteo gravídico ocupa boa parte do ovário, né? Ele tem uma cápsula conjuntiva, que é a teca externa, né? Ele tem uma superfície que a gente vê aqui em maior tamanho, olha só, a teca interna, aqui a gente vê normalmente 400 vezes, olha, as células bem cheias de gotículas de gordura em imagem negativa, né? Temos as células granulosas, essas dois tipos celulares em conjunto, agora, por estímulo do LH, vão produzir progesterona em sua maior parte, né? Durante o processo de formação do corpo lúteo, o tecido conjuntivo invade o antigo folículo, olha, formando esses septos conjuntivos que levam capilares por entre as células da granulosa. Esses capilares se fundem na região central do corpo lúteo, formando uma grande veia que drena todo o sangue que circula por aqui. Então, à medida que o sangue passa por esses capilares na teca interna e na camada granulosa, ele estimula essas células com o LH e recolhe delas a progesterona que elas secretam, né? Então, nessa grande veia central que a gente encontra aí no corpo lúteo, a gente vai encontrar um sangue rico em progesterona, que vai ser drenado, então, levando essa progesterona a se difundir por todo o corpo. E a função da progesterona no endométrio, que a essa altura já se recuperou, é torná-lo secretor, para abrigar um possível concepto. E durante, então, a gestação, manter esse endométrio funcionando, manter a camada funcional do endométrio,
para evitar que o concepto seja abortado. Então, aqui a gente vê o corpo lúteo, né, em maior aumento, uma fotografia isolada, é a mesma fotografia que a gente estava observando, olha só, ele é bastante irrigado e essa irrigação ela adentra a massa celular através dos feixes conjuntivos que se formam. Aqui a gente tem uma fotografia, né, num detalhe maior, mostrando o limite aí entre as células da teca interna, que são menos volumosas do que as células granulosas no corpo lúteo, né? Ambas contribuem para a secreção da progesterona. Então, vocês vejam aqui agora, olha, uma fotografia mostrando o ovário, né? Um ovário ciclando e aqui um ovário gravídico. Olha como que o corpo lúteo ocupa boa parte desse ovário, né? Ele cresce bastante, é uma massa celular que cresce muito. E aqui ao lado uma tuba uterina cortada aí transversalmente, mostrando aí a proporção de tamanho entre esses dois órgãos. Aqui de novo a mesma situação, né? Um ovário mostrando aí o corpo lúteo gravídico em comparação à tuba uterina. E como a gente falou, né? Quando o corpo lúteo deixa de ser funcional, seja ao final do ciclo, quando não houve uma fecundação, seja, né, após o parto, ele entra num processo de degeneração e o seu local, o seu lugar, né, as suas células que vão degenerando são substituídas por um tecido conjuntivo fibroso e forma então uma grande cicatriz fibrosa chamada corpo albicans. Bom, pessoal, a gente já está com quase 1 hora de videoaula, estou achando que está ficando grande demais. Então, eu vou dividir o assunto em 2 videoaulas. Nós vamos encerrar essa primeira parte aqui e na próxima parte, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre tubas uterinas, útero, regulação hormonal e vagina e glândulas mamárias, certo? Até lá, então.